Paz e luz, paz e amor, vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni. Estamos lendo o livro O Sublime Peregrino do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães. Capítulo 15. O aspecto bíblico do povo eleito para a vinda do Messias. Pergunta: não opomos dúvida quanto à eleição do povo judeu para ser o fermento vivo na missão de Jesus. No entanto, estranhamos a sua formação moral e social quando compulsamos a sua Bíblia tão contraditória. Que dizeis, Ramatiz? A Bíblia é um conjunto de antigos livros que descreviam a vida e os costumes de vários povos. Mais tarde, foram agrupados e atribuídos a uma só raça, conhecida por hebreia. Em verdade, é uma revelação religiosa, e os espiritualistas não podem nem devem desprezar a Bíblia, porquanto, apesar de apresentar incongruências e contradições com a moral do vosso século, representa um esforço máximo feito pelos espíritos no passado, no sentido de se comprovar a glória, o poder e as intenções de Deus. É óbvio que não se pode atribuir ao seu texto o caráter vertical de palavra de Deus, porquanto as entidades espirituais que naquela época produziram as mensagens bíblicas tiveram que apresentar a revelação como provinda diretamente da voz de Jeová. Mas isso não quer dizer que proviesse realmente da mente de Deus. A mentalidade dos povos daquela época e o seu modo de vida exigiram que as revelações não ultrapassassem a sua capacidade de entendimento. A Bíblia é ainda de grande proveito, sob todos os pontos de vista, porque, escoimada de suas figuras alegóricas e das incongruências naturais da moral daquela época, ser-vos-á possível distinguir no seu todo as duas ordens distintas que disciplinam as revelações posteriores. A Bíblia, como repositório que é das comunicações espirituais mescladas com acontecimentos da vida profana dos judeus, torna-se obra muito incoerente quando examinada por outras raças como a vós. O Velho Testamento, entretanto, desvencilhado do simbolismo exigível para a época em que foi escrito, é ainda a matriz tradicional da revelação divina. Em seu fundamento, assentam-se todos os esforços posteriores e o êxito, no sentido de haver sido compreendida a unidade de Deus que Moisés consolidou no Monte Sinai. Pergunta: sem fugir a certos constrangimentos, devemos dizer que há na Bíblia relatos escabrosos que pecam contra a boa leitura e até contra a ética judaica de ser o povo escolhido para o advento de Jesus. Que nos dizeis? Ramatiz, devemos compreender que a moral tem aspectos relativos, e por isso o que era moral no pretérito pode ser imoral no presente. Por esse motivo, não podeis ajuizar a vida de um povo de mais de 2000 anos, aferindo-lhe os valores morais mediante o critério do vosso século. Explicamos que, entre os antropófagos, é de boa moral devorar o guerreiro valente, enquanto que para vós isso é imoral e repugnante. No entanto, a moral moderna que vos permite devorar o suíno, o boi ou o carneiro é profundamente imoral para a humanidade superior dos marcianos, que ficaria escandalizada se lhe oferecessem um rim no espeto ou uma costela de porco assada. Em certos povos do Oriente, a poligamia é de boa moral. Entretanto, no vosso país, tal prática seria punida com prisão. Algumas tribos asiáticas menos evoluídas do que vós taxariam de imoralidade o fato de os ocidentais, após o falecimento de um dos cônjuges, permitirem que o sobrevivente se case outra vez. A moral cristã que Jesus pregou há 2000 anos e que hoje considerais de ordem superior foi o que levou a ser crucificado, porque essa moral era considerada subversiva e contrária à moral da época, que era a de abocanhar tudo e não renunciar a coisa alguma. A Bíblia historia a vida do povo judeu, com seus costumes e sistemas, que diferem profundamente da ótica ocidental moderna. No entanto, nenhuma outra nação do mundo foi tão pura em sua fé para com Deus e tão preocupada com o reinado espiritual da alma. Conforme já lembramos, Abraão, quando decide matar seu próprio filho, apenas porque Deus assim ordenara, representa alegoricamente a submissão incondicional que a raça hebreia manifestava ao seu Criador. Embora vos pareçam submissões absurdas e até condenáveis pelo espírito liberal e científico da vossa época,
atestam elas a inigualável fidelidade e o sentimento daquela gente para com os poderes superiores. Nenhum povo poderia reproduzir aqueles pescadores iletrados e camponeses rudes que saíram pelo mundo a pregar uma nova ética contrária à sua própria moral racista e tradicional, quando, paradoxalmente, a vossa humanidade tão evoluída não conseguiu ainda assimilar tão alto padrão, nem o evangelho que eles pregavam. A raça que apresentou um Isaías, um Jesus de Nazaré, um Pedro, um Paulo de Tarso, um Timóteo ou Maria de Magdala, e a pleiade de mártires trucidados depois nos circos romanos, embora tenha misturado a sua vida profana com a divina e atribuído suas insanidades à própria palavra de Deus, pode ter pregado estranha moral e até aberrativa na Bíblia, mas doou a maior contribuição à humanidade, pois foi o berço do Salvador do mundo. Pergunta: então devemos ignorar propositadamente esses aspectos bíblicos que para nós são moralmente deformantes? Ramatiz: não endossamos textos bíblicos que possam deformar a melhor moral do vosso tempo, mas lembramos que os aspectos imorais da Bíblia, atribuídos às presunções divinas, ficaram revelados à luz do dia, e assim foi conhecida a vulnerabilidade moral do próprio povo israelita. É óbvio que a sua imprudência infantil em expor em público as suas mazelas íntimas e detalhar a violência fanática dos seus líderes religiosos, à conta de vontade imperiosa de Deus, estigmatizou-lhe a tradição. No entanto, a diferença entre a imoralidade judaica exposta na Bíblia e a do vosso século é bem pequena. O judeu a expôs em público, ao passo que a humanidade atual a esconde habilmente. A civilização moderna pratica as mais abjetas e vis torpezas e, apesar disso, continua dentro dos templos religiosos, embevecida com a vontade de Deus. A corrupção crescente, o luxo nababesco, as uniões conjugais modernas que disfarçam cálculos astuciosos, o desregramento precoce e as intrigas internacionais para o comércio diabólico da morte, sob a pseudo-inspiração de Deus, não deveriam merecer também a urgente atenção de todos os moralistas modernos? Jeová protegia as tribos de Israel contra outros povos e se deliciava com o cheiro de sangue dos holocaustos. Mas hoje a religião abençoa canhões, cruzadores e aeronaves de guerra, misturando o Deus de amor, de Jesus, com carnificinas piores que as descritas na Bíblia. Há 2 ou 3 milênios, era razoável que um povo desprovido de cultura científica do vosso século, desconhecendo a eletricidade, o rádio, a televisão, a cinematografia e o intercâmbio aéreo a jato, ainda confundisse o seu instinto belicoso e a sua moral censurável com os preceitos divinos. Mas atualmente é demasiada cegueira matar-se invocando o nome de Deus para proteger exércitos simpáticos ou para abençoar armas criminosas destinadas às guerras fratricidas. O povo judeu, quando compôs o seu livro sagrado, o Velho Testamento, como fundamento religioso de sua vida, mesclou-o de fatos condenáveis, mas assim o fez por excesso de fé e de submissão ao Criador. No entanto, o homem do século XX ou do século XXI pratica os mesmos desatinos e alardeia emancipação espiritual, com a agravante de já ter conhecido Jesus. Apesar da promiscuidade de Deus, na Bíblia, com a censurável moral judaica, tudo foi uma revelação honesta, sincera e até ingênua, sem os artifícios comuns dos povos astutos, modernos, que costumam cultuar 2 morais maquiavélicas, uma para uso interno e outra para o público. Se a vossa civilização pretendesse escrever a sua Bíblia, adotando a mesma franqueza e simplicidade com que o povo judeu escreveu a sua, redigiria o mais imoral e bárbaro tratado de história humana, pois relataria mazelas bem piores e ignomínias praticadas em nome de Deus, de fazerem arrepiar os cabelos. A Bíblia, repleta de incongruências atribuídas a desígnios de Deus, mas sincera, estoica e ingênua, é o livro que revela as condições espirituais de um povo profético e tenaz em sua fé. Entretanto, maior pânico vos causaria se fosse escrita por qualquer povo da época que não fosse o judeu,
cuja moral mais comum se alicerçava na rapinagem, na escravidão e nas orgias sem limites. Eram nações onde os deuses pululavam para todos os gostos, mesmo para as práticas feceninas, e que sancionavam todas as bestialidades humanas, inclusive a queima de tenras crianças para o sacrifício pagão. A simples descida de Jesus ao povo israelita para servir de sede à sua missão indica-o como mais credenciado espiritualmente para a glória do Messias. E a sua própria Bíblia merece, portanto, um pouco de afeição dos outros povos, porque é o rude alicerce do edifício eterno do cristianismo. Salve! Salve, meus irmãos, paz e luz, paz e amor. Eu vou tentar fazer um comentário muito breve, porque o vídeo já ficou longo, né? Porque eu tentei resumir todo o capítulo nesse vídeo. Era um capítulo curto, né? Então vocês perceberam que foram 3 perguntas da equipe e 3 respostas do mestre. Eu achei muito interessante, viu? Esse capítulo eu gostei demais dele, porque o tempo vai passando, o ser humano ele vai se conscientizando, ele vai estudando, se aprimorando, se aperfeiçoando, e ele acha que ele pode fazer críticas ao que aconteceu no passado, entendeu? Ele acha que ele pode ter esse olhar de julgamento para fatos históricos que ocorreram lá atrás, e o Ramatiz manda o papo reto de que, mano, com todo respeito, a Bíblia não é perfeita, mas ela é sincera e verdadeira. A partir do que os hebreus daquela época podiam fazer, podiam escrever, intuídos pelos espíritos do Altíssimo, o que podia ser feito para a gente construir uma obra que representasse a palavra de Deus no passado foi feito. Beleza? Que tal vocês terem uma perspectiva outra e, em vez de ficar com esse olhar crítico para o que já foi, perceberem o que é hoje? Basicamente é isso que o mestre falou. Porque a nossa sociedade de hoje, os mesmos historiadores, pesquisadores, intelectuais, filósofos que criticam a Bíblia, que tal a gente usar toda essa moral moderna, como o mestre fala, para a gente investigar a nossa própria sociedade atual, agora? E ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Se a sociedade ocidental de vocês fosse escrever um texto sagrado, uma Bíblia, usando a mesma sinceridade e verdade que o povo hebreu usou para escrever a sua Bíblia lá atrás, vocês teriam uma Bíblia pior ainda. E olha que vocês já conheceram Jesus, e olha que vocês se dizem adiantados. O povo lá de trás não sabia de nada. O povo lá de trás estava no início do aprendizado. Mas e vocês? Qual que é a desculpa de vocês? Então, assim, gente, interessantíssimo, cara. Eu acho massa quando o Ramatiz fala que, tipo assim, mano, o povo hebreu tinha todos os defeitos do mundo, entendeu? Eles confundiram a vontade belicosa, violenta deles com a vontade de Deus. Eles não eram perfeitos, mas eles eram humildes, sinceros e repletos de fé, profundos de fé, submissos a Deus. Interessante, né? Eu achei interessante, achei muito bom. Essa é a perspectiva que o mestre Ramatiz nos dá sobre a Bíblia. Claro que existem outras por aí. Se a gente for parar para analisar, para trazer para o nosso estudo outras pesquisas, né, do campo mais da gnose, que falam, enfim, desse demiurgo aí, que não é Deus, enfim, que não era realmente uma força benéfica, a gente pode ver a Bíblia de outras formas. Mas é essa a perspectiva que Ramatiz nos dá sobre a Bíblia. Achei muito interessante. E fica aí o aprendizado, valeu? Eu sou seu radialista Aroni, vocês estão sintonizados com a Rádio Andrômeda. Na Marie, câmbio desligo.